Boa noite, estamos ao vivo? Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite a Pamela. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do ciclo Reviva-se. Hoje com um tema bastante reflexivo, vamos dizer assim, né? Quando a gente foi pensar esse tema, né, Pamela, foi algo que a gente discutiu muito para a gente conseguir chegar numa temática que seja aplicada ao contexto, tanto da pandemia quanto do Setembro Amarelo. E aí nós chegamos ao tema sofrimentos diários. Que processos a gente pode desencadear, nos mortificar ao longo da nossa vida, às vezes a gente não está se dando conta. Exatamente. Então, para começar essa live, Janice vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão do sofrimento. E a gente vai falar também das perguntas que a gente deixou essa semana nos nossos stories e algumas das respostas que as pessoas nos mandaram, né? E como que isso aí, então, influencia, né, nessa temática que a gente escolheu sobre essa questão de um suicídio diário, né? Uhum. Queria aproveitar, Pamela, me chamou a atenção, às vezes eu me perco um pouco do tanto que essas interações elas podem alcançar. E aí eu tive várias pessoas que me disseram que assistiram, que falaram que iam acompanhar novamente. Então, queria agradecer a todos que estão tirando um tempo para nos ouvir falar de temáticas que a gente considera muito atuais. E quando a gente fala de sofrimento, a gente às vezes cria um simbólico na nossa cabeça de que são coisas que nos aprisionam, que nos trazem a sensação de fracasso, que diminuem a nossa potência de vida. Ou seja, aquela energia, aquele ímpeto de dar conta das nossas vidas, das nossas atividades diárias. E realmente, sofrimento tem a ver com isso também. Mas a ideia de sofrimento que a gente vai abordar, ela fala de dois polos: o sofrimento criativo e o sofrimento patogênico, alguns autores que chamam de patológico. Essas dimensões de sofrimento, elas foram estudadas pelo Christophe Dejoux, da psicodinâmica, que é a linha que eu sigo na minha tese de doutorado. E o sofrimento criativo, eu acho que com os exemplos as pessoas vão conseguir entender. Essa coisa assim, passei uma doença, mas aprendi com aquele processo, que aquilo me transformou, que aquilo trouxe uma nova lógica na minha vida. Eu transformei o sofrimento em uma ideia, em uma vivência que me compôs. Sofrimento criativo. Perdi o emprego, descobri uma nova carreira. Sofrimento criativo. Foi difícil, foi ruim, mas eu consegui criar uma nova lógica. O sofrimento patogênico, ele já é aquele sofrimento que você fica agarrada. Então, eu posso ter um luto em que eu vou desenvolver um sofrimento patogênico, eu não vou conseguir, que é o luto complicado que as pessoas consideram. Ou seja, eu não vou conseguir dar o passo além. Eu vou entrar numa lógica doentia, e essa lógica doentia, se não tratada corretamente, ela pode me levar a desencadear quadros mais graves, transtornos mentais. Por isso, durante toda a nossa conversa, a gente vai relembrar a importância do cuidado em saúde mental. E vi algumas pessoas compartilhando, revivas, dentre essas pessoas, alguns grupos também. E aí a negociação, que é uma equipe da Polícia Militar, que negocia com pessoas, por exemplo, que estejam pensando em cometer o suicídio, em praticar, né, em praticar um ato contra a própria vida. Às vezes a gente vai utilizar algumas frases, alguns termos que eles acabam não sendo correto pela lógica científica. E eu estudei muito sobre isso, e a Pamela também, porque a gente conversou. Isso está tão no dia a dia e está tão recorrente que às vezes a gente, por exemplo, cometer suicídio não é o mais correto de ser usado, né? Suicidou-se, porque tem
uma dinâmica que Suicídio. tentar suicídio, exatamente, porque tem um caráter tão simbólico no uso das palavras que às vezes a gente pode simbolar porque está no dia a dia. Então, se nós cometermos algum erro, também a gente já pede desculpa e a gente vai acertando sempre, porque a gente também está aprendendo. E a lógica do discurso, ela é fundamental. Sim. E é por isso que em setembro a gente fala tanto do falar é a melhor opção, é a melhor solução, né? E esse falar, ele também está encadeado em como falar, em como ouvir, em como intervir. Nós também vamos abordar isso hoje. Mas voltando à dinâmica do sofrimento, eu perguntei no meu Instagram o que fazia as pessoas sofrerem cotidianamente. E eu achei muito interessante que teve um núcleo que ele apareceu mais de uma vez, que é o medo do futuro. 3 pessoas colocaram isso, né, de outras formas, mas o medo do futuro, o medo da incerteza, medo daquilo que acontece que eu não tenho controle. E esse medo do futuro, ele vem muito imbricado na ansiedade. Como que a gente vai ter controle de algo que ainda não aconteceu? E se eu não tenho controle de algo que ainda pode ser que aconteça, como que eu crio mecanismos para eu conseguir me proteger e conseguir nortear o meu futuro? Porque o presente e o medo do futuro tem muito a ver com a gente estabelecer metas. Quando a gente estuda, a gente faz um curso, esse curso às vezes ele vai ser doído. Então, ele pode ser que seja um sofrimento. Mas como eu vou lidar com essa situação, o resultado que isso pode me trazer, pode gerar prazer. Só que eu não tenho certeza, eu não sei. E a pandemia, ela dispara alguns mecanismos que eles falam muito dessa dinâmica da incerteza. Então, a incerteza de como vai ser o andamento da pandemia, a gente não tem um prazo para finalizar, a gente não tem um conhecimento, a gente foi atribuindo conhecimento à medida que a pandemia foi ocorrendo, mas a gente não tem certezas. Então, isso agravou o quadro de sofrimento e alguns quadros de ansiedade, como também agravaram alguns quadros de depressão. Então, tudo que já estava estabelecido para as pessoas aumentou, e algumas pessoas começaram a estabelecer lógicas que podem ser lógicas doentias. E uma outra coisa que vou parecer... Pode falar? Só lembrar que assim, a depressão não, né? A depressão, ela já fala de um transtorno, mas assim como o sofrimento, ele tem um sofrimento criativo e um sofrimento que é patológico, que é doentio, né? A ansiedade também. A ansiedade é uma emoção importante para nós, né? Quando ela passa a ser patológica, ela passa a ser um transtorno de ansiedade, né? Então, a ansiedade é uma lógica extremamente importante para a gente, né? É o que nos dá a possibilidade de nos preparar para situações que estão, de fato, no futuro, de nos planejar e etc. O problema é quando ela nos paralisa, né? Isso que a gente está dizendo, né? Então, ter ansiedade em si não precisa ser algo ruim. Depende de como essa ansiedade está colocada. Se ela está colocada num nível patológico, já virou um transtorno até, né? Ou se ela está colocada num nível do tipo, não, até porque, né, aquilo que você falou, se a gente vai fazer um curso, às vezes eu preciso me preparar, eu tenho que entender o que é importante para mim. E é a ansiedade que me diz isso, né? Porque isso é importante para você. Vamos lá, prepare-se para isso, né? Então, foi muito legal você falar isso para a gente trazer essa questão também, porque muitas pessoas já trazem a ansiedade como um sofrimento e esquecem de olhar esse outro lado, né, da emoção, que é uma emoção extremamente funcional para nós seres humanos, né? Sim. Quando você vai falando, Pamela, me vem também a questão da tristeza. A gente está numa dinâmica, e aí quando a gente coloca sofrimentos diários,
Ninguém me respondeu os sofrimentos que podem ser da lógica criativa. Então, por mais que a gente destrinche esse sofrimento, esse medo do futuro, como uma possibilidade de sofrimento criativo, a própria pessoa que traz isso, ela não assimila o como isso pode ser positivo, como que eu posso reverter esse quadro. E uma outra coisa é essa dinâmica da tristeza. Eu recebo muitas pessoas que trazem a tristeza como algo a ser negado. Eu preciso negar, eu não posso sentir, eu não posso ter comportamentos que vão lembrar tristeza, o choro, o lamento. E a família se preocupa muito, obviamente, é para se preocupar mesmo, porque os vínculos, eles são fundamentais para a gente lidar com o sofrimento patológico, patogênico. Mas as expressões humanas, elas são fundamentais da gente acolher. Então, não é toda tristeza que tem que sair da nossa vida. Não é toda ansiedade que vai ser uma ansiedade ruim. Não, isso depende de como está colocado no contexto. E o contexto, ele vai... A gente percebe, a gente está em setembro, setembro amarelo, uma campanha, e a gente ainda não citou a questão do suicídio. E eu acho que quando a gente pensou esse tema, foi exatamente para dizer, olha, o suicídio, ele fala de algo muito maior do que só um ato. O suicídio, ele tem a ver com atos intencionais de autolesão, para tirar a própria vida. Então, tem a ver com essa intencionalidade. Só que para a gente chegar numa situação em que o suicídio aconteça, a gente tem necessariamente lógicas de sofrimento, lógicas que podem ter a ver com adoecimento. Pode, porque nem sempre vai ter ali estabelecido um transtorno, né? Lendo alguns materiais, até vou citar o Thiago Zorteia, que é um querido amigo e um grande estudioso na área, que agora está fazendo um trabalho muito bom no Reino Unido. Ele vai falar das questões, por exemplo, sociais, históricas, que podem levar determinados grupos a desenvolverem poucos fatores de proteção para o suicídio. Então, é preciso que a gente esteja atento em setembro, em janeiro, em dezembro, em fevereiro, o ano inteiro, que essa dinâmica do sofrimento, se não tratada, se não olhada, e se não pensada e refletida, ela pode sim culminar no suicídio. Então, assim, a pessoa que fala, ela não vai chegar ao suicídio. Isso é um mito. Quando a pessoa fala, se ela chegou ao ponto de falar, é porque ela está pedindo ajuda, ela está expressando outra coisa. Muitas vezes não fala nem de uma forma diretiva, né? Ela vai dar indícios, ela vai dizer nas entrelinhas, né? Por isso que é tão importante a gente estar atento, né? Esses discursos, né? Aos comportamentos, inclusive não verbais dessa pessoa, né? Então, várias vezes a pessoa tem comportamentos que vão dizer para a gente que ela também não está bem, né? Às vezes ela não vai falar com todas as letras, né? Mas no geral, né? Tem muita gente que fala assim, né? O suicídio às vezes é uma coisa muito repentina e não tem aviso prévio. A maioria das pessoas avisa. E avisa sim, né? Dizendo, olha, estou sofrendo, não estou bem, não estou dando conta desse sofrimento, né? Sinto que não tem mais esperança, sinto que não tem mais o que fazer com isso, né? Então, ela vai dando indícios desse sofrimento cotidiano, né? Por isso que é tão importante a gente fazer essa prevenção do suicídio todos os dias, né? Sempre, né? Temos um mês para falar sobre isso? Sim, né? Porque normalmente campanhas acabam precisando de um mês para ter um pouquinho mais de relevância. Seja importante o ano inteiro, né? Por isso que a gente está falando disso, né? Do suicídio diário, desses comportamentos, né? Que vão ao longo de uma vida, às vezes, né? Dizendo, olha, né? Não tá legal, não é isso, né? Estou muito cansado, né? Já não quero mais
né, sinto que eu não tenho esperança, não dá para fazer mais nada, né? Para a gente estar atento a esses sofrimentos, né, patológicos que vão se apresentando diariamente, cotidianamente na vida dessas pessoas, né? Quando você traz a questão do diário, do sofrimento, que ele acontece de uma forma cotidiana, que ele está presente ali na vida de todo mundo sofre, eu sofro, você sofre, nossas famílias sofrem, todo mundo sofre. Mas também espera-se que a gente tenha bons momentos. E às vezes, Pamela, é comum a gente avaliar a vida do outro tendo como parâmetro as nossas vivências. E nós Uhum. falamos um pouco disso no primeiro ciclo, em que a gente falou do que é ser psicóloga e viver como psicólogas. Algo fundamental é a gente ter a empatia. E ser empático tem que ser uma habilidade desenvolvida pelo psicólogo, mas ela não é restrita ao psicólogo. Assim Uhum. como ter uma campanha de Setembro Amarelo é para dar relevância ao tema, para fazer as pessoas, às vezes, se instrumentalizarem mais de informações que sejam informações válidas, Uhum. para que a gente aprenda a manejar coisas do nosso dia a dia que, às vezes, em outro momento, em outra cultura, em outra época, não era tão visibilizado. Uhum. E quando a gente fala dessa postura empática, quando a gente, por exemplo, eu estudando polícia, né? Uhum. Eu trabalho isso muito com a gestão, no sentido de que trabalhar com uma pessoa, conviver com ela 10 horas, 12 horas, 24 horas, isso vai estabelecer confiança, cooperação, ou não, vai estabelecer relações de ódio, de competição. E Uhum. isso traz um sofrimento diário também. E muitas das vezes vai ser o colega de trabalho que vai receber a carga daquele que está, às vezes, pensando em tirar a própria vida. Sim. E às vezes esse tirar a própria vida, na verdade, está falando de uma dor extrema, de um sofrimento alimentado e retroalimentado, não por uma ordem consciente. Então, muitas das vezes a gente vai alimentar aquele sofrimento sem perceber que está fazendo isso. Por isso, quem está em volta é que vai muitas vezes nos apontar alguns caminhos, porque às vezes a gente vai se perder. A depender do quadro que está estabelecido, eu não vou conseguir ter noção do que está acontecendo comigo. Uhum. Então, por exemplo, quadros bipolares, que alterna aí a mania e a depressão. Às vezes a pessoa está na fase da mania, ela vai fazer muitas compras, ela vai desencadear alguns comportamentos que ela não vai perceber que estão sendo disfuncionais para ela. Então, quem está em volta, além de falar ser a melhor solução, o como falar com cuidado, o como perceber e o como ajudar também é fundamental para uma lógica preventiva. Quando você estava explicando, Pamela, você falou de comportamentos não verbais. Explica um pouquinho para quem está assistindo a gente. Então, comportamentos não verbais são aqueles que dizem, né, às vezes, de uma de algo que está, né, mais colocado como uma expressão corporal, como, né, às vezes o que eu não falo, mas o que eu faço, né, comportamentos, por exemplo, né, vamos dar um exemplo, comprar alguma coisa para me machucar é um comportamento não verbal, né, diz de uma lógica de um sofrimento. Diz de algo, né? Olha, eu tenho intenção de me autolesar, né? Fazer algo comigo. E eu não preciso verbalizar isso, né? Eu não preciso falar com todas as letras, né? Eu posso, às vezes, expressar isso num comportamento, eu posso expressar isso, né, numa emoção, né, que eu estou vendo lá, né? Então, ou até mesmo, né, expressões faciais, né, expressões corporais. Então, é mais nesse sentido que é comportamento verbal, né, não verbal, perdão. Né? Eu... Faz sem falar, vamos dizer assim, né? E comunica numa Isso, linguagem que não é necessariamente a falada. exatamente. Perfeito.
quando você estava se comunicando, falando, você usou um termo que eu fiquei aqui pensando. E tem coisas que a gente trata aqui, gente, a gente estuda junto, a gente faz reunião, a gente pensa, lógica, tem aqui ó, uma cola, por isso que eu estou olhando para baixo, para a gente não falar assim milhões de coisas e não fazer sentido. Uhum. Você usou autolesar. E aí a gente tem o autolesar e o autolesionar, Uhum. que são termos muito parecidos. Quando eu me lesiono, às vezes eu estou falando do físico, eu corto. Uhum. Quando eu auto me leso, eu não necessariamente me lesiono fisicamente, mas eu vou lesionando a minha saúde mental. Exatamente. Então, o autolesar, a autossabotagem, são comportamentos e práticas que muitas vezes a gente opera da gente com a gente mesmo. Quando a gente não respeita os nossos limites. E fico aqui divagando, Pamela, que às vezes parece que a vida de todo mundo é perfeita, mas a nossa não. Ou Uhum. parece o contrário. Nossa, mas você é branca, é loura, tem uma profissão, é estudada. Sim, isso facilita demais a vida, isso não tenho dúvida. Mas, às vezes, a pessoa tem aquilo que socialmente é tido como perfeito, e Uhum. mesmo assim ela está ali sofrendo. Uhum. Sem dúvida, as questões sociais, históricas, políticas, elas vão trazer processos de sofrimento que aí não dá para a gente dizer assim, ah, mas então a pessoa ela tem que se acostumar com aquilo que veio para ela. Não é isso. Uhum. E também a questão do merecimento. Não, a pessoa correu atrás, ela vai conseguir. Não necessariamente. Porque a gente tem as questões contextuais que a gente não pode Sim. desconsiderar. Mas não dá para avaliar o sofrimento do outro levando em conta só aquilo que é tido como perfeito. Exato. Não dá para Porque ter uma senão régua, né? Não existe uma régua, né? Ó, quem tá nesse parâmetro aqui não sofre, né? Pelo contrário, né? Olha o quanto de pessoas, né, a gente vê aí, né, que são considerados famosos, que têm uma vida, né, legal e têm capacidade de comprar coisas, acessar coisas, né? E mesmo assim tem transtornos. Falando nisso, né, acho que é muito importante a gente reforçar o que acho que a gente falou no começo, né, que é lembrar que não só quem sofre de algum transtorno mental, e quando a gente fala de transtorno mental, gente, são transtornos psíquicos, tá? A depressão é um transtorno mental, por mais que esse nome às vezes pareça, né, meio assim assustador, né, é um transtorno mental. Mas não só as pessoas com transtorno se suicidam, pessoas sem transtorno também se suicidam. e nem toda pessoa que tem transtorno vai se suicidar. Exatamente, né? É um agravante? É um agravante, né? É um fator de agravo porque a gente já sabe que aquela pessoa está vivenciando um sofrimento. Mas uma pessoa que pode ter um evento agudo muito forte, né? Mesmo que ela não tenha desenvolvido ainda um transtorno, ela pode, né, ter vamos dizer assim, né? A gente chama de meio crise suicida, né? Então, ela pode ter essa crise suicida. Né? O termo é esse mesmo. E Então, aí, quando a gente fala de crise suicida, a gente está falando também de um contexto de vulnerabilidade. Então, como não ter contextos de vulnerabilidade, a gente sempre vai ter alguma vulnerabilidade. Mas por que a gente bate tanto na tecla das boas relações? Porque isso é um suporte, é um fator de proteção para uma situação de crise. Então, trabalho muito com as pessoas que procuram os meus trabalhos, a perspectiva de que você tem o direito de sofrer, você tem o direito de ficar triste, de ficar mal, mas a gente precisa olhar quando isso passa de um certo limite. E essa avaliação ela tem que ser conjunta.
E Uhum. quando passa de um certo limite, a gente precisa intervir de algumas formas. E quando você falou, Pamela, às vezes a gente já sabe que a pessoa tem um transtorno. Quando você fala isso, a gente não pode esquecer que somos psicólogas. Então, a Isso. gente, eu e você, certamente a gente vai fazer uma avaliação do nosso paciente e a gente vai perceber que tem algum quadro ali que é Uhum. um quadro disfuncional. Uhum. Só que não necessariamente todo mundo percebe um transtorno em alguém. Tem que Sim. ter um saber científico para olhar isso e olhar essa cadeia que se forma. Porque também com os policiais, a minha experiência com policiais, ela é muito rica. E uso como exemplo porque é algo que eu estudo, então está ancorado nas minhas pesquisas. O que, que a gente percebe? Muitas das vezes, a dinâmica de força, o ser arrimo de família, faz com que a pessoa se sinta aprisionada para assumir aos seus vínculos que está precisando de ajuda. E muitas das vezes só vai dar conta de fazer isso para um colega, para alguém que compartilha da lógica policial também. Uhum. Então, por isso que não necessariamente eu preciso de um psicólogo para produzir saúde. Produzir saúde também tem a ver com produzir boas lógicas de vida. Mas certamente um psicólogo, e aí a psicologia ela tem um ramo imenso de atuações, vai ajudar a pessoa a elaborar esse sofrimento, a pessoa buscar estratégias possíveis para a vida dela, porque a gente não pega a nossa vida e usa como exemplo para o outro. Não Uhum. dá para fazer isso. E a gente faz terapia. Eu faço minha terapia para dar conta das minhas lógicas adoecedoras de sofrimento e por aí vai. Então, a gente não precisa também estampar que a gente está fazendo tratamento mental se a gente não se sente à vontade. Sim, sim. E tem, quando você foi falando, Alguém comentou aqui justamente isso, né? Às vezes é difícil perceber que estamos nos sabotando, daí a importância da terapia, né? Inclusive, né, para a gente perceber não só essa questão, né, do sofrimento, da autossabotagem, como perceber que há possibilidades de lidar com emoções que são consideradas, né, emoções negativas, tristeza, raiva, nojo, né, medo, ansiedade, etc., de uma maneira saudável, né? A gente volta naquilo lá, né? Lidar tanto com o sofrimento, tornar esse sofrimento patológico em um sofrimento criativo, quanto aprender a lidar com as minhas emoções. Foi muito legal você tocar nesse assunto. Vou só voltar que a gente estava falando, você falou das perguntas. A pergunta que eu lancei, né, que a gente lançou no meu Instagram, foi o que você faz com o sofrimento cotidiano que você sente, né? E aí algumas pessoas, inclusive, disseram isso, né? Mas peraí, algumas falam, eu trabalho isso. Aí eu falei, essas aí a gente já sabe, né? Aí eu falei, orgulho, porque a maioria ali não para essas era pessoas. paciente, né? Eu falei, aprendeu legal, gente, tá vendo? Mas teve outras pessoas que disseram, né, que às vezes se afastam daquilo e que às vezes, gente, se afastar pode não ser o melhor caminho, né? Se afastar daquilo que faz parte da nossa vida, né, não nos torna melhor, porque senão a gente passa a viver uma vida de fugir das coisas que são dolorosas, né? Não dá para fugir, porque está implícito nessa vida aqui, né? E aí a gente poderia entrar nessa coisa da fé, né? De porquê, né? Das reflexões filosóficas de porquê que a gente está nessa vida, mas estar nessa vida, né? Nesse planeta aqui, nesse momento, implica em lidar sim com o sofrimento, né? Então não dá para você simplesmente ir abandonando todas as coisas que te fazem sofrer. Até porque, às vezes, elas, ao mesmo tempo que te fazem sofrer, te fazem bem, né? Então é preciso pensar sobre isso, né? É preciso refletir sobre isso e aprender, às vezes, a lidar. Por isso é tão importante mostrar também para as pessoas que estão diante desse sofrimento que buscar uma ajuda profissional
pode ser um divisor de águas, né? Existe um mito de que as pessoas que querem cometer suicídio vão cometer a despeito do que aconteça. E não é verdade, né? Muitas delas podem sim ter uma mudança de pensamento, uma mudança daquela situação quando buscam ajuda, né? Então, acho que é muito importante a gente reforçar isso, sim, né? Às vezes a terapia não é exatamente para todos e etc., né? Mas que ela pode sim ser algo que divide momentos ali, né? Por nos ajudar a fazer esse tipo de reflexão. Sabe uma coisa que eu vi numa reportagem que saiu semana passada, exatamente falando da pandemia, de como que isso trouxe dificuldade para as pessoas, dizendo que a terapia virou um pouco um artigo de luxo, que hoje está sendo moda e está sendo legal falar que faz terapia. É o tipo de moda que eu torço para pegar. Né? Tanto por eu ser psicóloga, quanto por eu saber que, como paciente e como profissional, isso faz bem para as pessoas. E a gente tem aí diversos serviços, tem os serviços das faculdades, tem os serviços das unidades de saúde, o povo da saúde faz um trabalho muito dedicado. Eu tenho amigos que hoje trabalham nas prefeituras e, assim, externo a eles a minha admiração, porque chega de tudo, né? No consultório também chega, mas existe uma perspectiva que às vezes ela, quando a pessoa está na crise mais alta, ela vai procurar o serviço. E às vezes o serviço público, ele vai arrematar assim tudo. Então, eu recebo a Deu uma questão da travadinha, força. amiga. Peraí, volta, repete a última frase, porque deu uma travada. Carinho pelos profissionais da saúde, colegas psicólogos, né, enfermeiros, médicos, que eles atuam com tudo que chegou a vai atender. E quando você estava trazendo que te responderam, eu também recebi perguntas de pessoas que falaram assim: olha, como você não vai ao vivo no seu Instagram, tem dica para o da Pamela, aprendendo a lidar. E eu recebi uma pergunta que era assim: como ser forte? Como lidar com sofrimentos e ser uma pessoa que não se sente fraca? E eu pedi que a pessoa visse, né, a resposta, eu conversei um pouquinho. A força, ela tem a ver não com a negação, não com esse distanciamento, por isso que eu lembrei assim tão claramente com a sua fala, Pamela. Ser forte tem a ver exatamente com o reconhecimento dos limites e a busca por estratégias para lidar com esses limites. A gente não tem que dar conta de tudo, a gente não tem que estar firme o tempo inteiro, não tem como, isso é humanamente impossível. Então, aquela coisa da força o tempo inteiro, isso pode ser importante no meu ambiente de trabalho, isso pode ser importante eu passar muitas vezes na minha família, porque eles estão passando um momento de vulnerabilidade, mas tem que existir espaço para que a minha vulnerabilidade também seja vista, seja trabalhada. E aí que entra a questão do tratamento mental. Tem muitas pessoas que falam, eu faço exercício físico, eu faço yoga. Ótimo, faça sim. Mas isso não exclui a possibilidade, às vezes, a necessidade, porque às vezes eu não tenho necessidade nesse momento da minha vida, tá tudo indo bem. Mas não deixe de cogitar isso como uma possibilidade. Uma outra pergunta que me fizeram, e aí eu falei, eu vou fazer essa pergunta para a Pamela. Teve uma pessoa que colocou assim, Janice, eu desencadeio um sofrimento grande toda vez que algo me pega de surpresa. Então, é como se eu tivesse uma crise. É uma crise ou é um surto isso que eu estou tendo? E, Pamela, explica pra gente a diferença entre crise e surto. Então, na realidade, né, você me colocou numa sinuca de bico. Então, crise vamos dizer assim,
a gente pode falar como a diferença, talvez, da intensidade? Porque, assim, gente, é difícil realmente explicar isso, tá? É porque é muito sutil a diferença. A crise, então, eu tenho algo emocional que é muito significativo, que é intenso, né? Mas é como se a intensidade fosse média alta. O surto, eu passei um pouquinho desse médio alto, eu já fui para além. Eu acho que essa é uma maneira talvez mais didática da gente entender isso, porque senão a gente vai ficar entrando em explicações muito científicas e eu acho que não vai contemplar, né, as pessoas, né? Às vezes a gente fala muita coisa, mas não explica exatamente, né? Então, mais ou menos isso. O surto, ele é um evento muito agudo, né? Ele é um evento muito agudo. Faz a pessoa quase que sair um pouquinho ali da racionalidade, né? Na crise, ele é agudo, mas eu ainda consigo manter os meus pezinhos no chão. Ainda tenho alguma... é, é, de alguma forma, eu ainda estou conectada, né? Um pouquinho conectada com o momento presente, né? O surto não, é como se eu tivesse saído já um pouquinho aqui desse, né? Vamos dizer assim, um pouquinho desse planeta. Profissionais da saúde mental, às vezes a gente vai usando termos que pra gente a gente sabe a diferença. Isso. E aí a gente vê, por exemplo, crise. Crise é uma coisa que as pessoas falam muito. É igual empatia. Todo mundo acha que sabe o que é empatia. Empoderamento é outra palavra que todo mundo usa. E tem diferença. Só que a gente, às Sim. vezes, para ser didático, a gente vai usar exemplos mais fáceis de serem compreendidos. E é isso aí. Tem uma amiga da Letras, Lairane, que você conhece também. Ela fala para mim assim, amigo, o mais importante é a gente passar a mensagem. E eu Isso. concordo em gênero, número e grau. A gente tem que passar a mensagem, uma mensagem verdadeira, que tenha um parâmetro, mas que seja compreensível por todo mundo. A Até crise. porque, né, nós não estamos falando aqui para profissionais de saúde, falando para o público em geral. Então não adianta, né, a gente ficar usando termos lindos, maravilhosos e, né, cheios de conceito e lá, e que as pessoas não vão entender, né? Sendo que aqui a nossa ideia, né, inclusive nesse ciclo, né, Janice, é de a gente falar sobre falar numa linguagem que as pessoas tenham acesso, né? Sobre essas questões significativas na saúde mental, na nossa vida psicológica, psíquica, né? Mas que sejam acessíveis para um grande público, né? Isso aí. E retomando a ideia do Reviva-se, o que a gente quer reavivar em nós em um momento de transição, porque a pandemia trouxe essa lógica de rupturas, para muita gente não trouxe lógica nenhuma, mas de alguma forma todo mundo foi afetado. E aí, enquanto você falava, passou uma moto aqui, porque tem uma janela, gente. E a ideia do Reviva-se é ser isso aqui, uma conversa entre psicólogas, no nosso recanto, no nosso espaço. Porque tem Na nossa casa, tá, gente? Nós nossa estamos em casa. casa, né? Isso, e aí vai ter a moto que passa, daqui a pouco passa o carro do abacaxi. Então, assim, quando é sempre ótimo. Então chove, a internet cai, acabou, ninguém fala mais nada. Porque isso é o dia a dia, é a vida. E aí a vida da Janice e da Pamela, que tem um caráter profissional, que vão compreender, às vezes, cientificamente, coisas que na ordem do senso comum são compreendidas também. Só que, assim, vejo, por exemplo, mulheres. Muitas mulheres chegam para o acompanhamento psicológico e falam assim, eu sou surtada. E eu acho isso tão pesado, tão duro, porque esse surtada, ele traz uma lógica histórica das mulheres, que expressam muito mais do que os homens, alguns expressam no sentido do sofrimento. O homem, ele
tem uma lógica de gênero colocada aí, muito mais difícil de expressar essas emoções. Só que isso não quer dizer que a pessoa ela é surtada, ela é exclusivamente o surto que está andando por aí. Não. E uma sucessão de crises pode desencadear um surto. Uma Uhum, sucessão de lógicas doentias pode desencadear um transtorno. Isso com homem e com mulher. uhum. É com os dois. Mas tem Qualquer uma... pessoa, inclusive, pode ter um surto, né? Não E precisa aí, é ter um transtorno a priori para ter um surto, né? perfeito. Como não precisa também ter nenhum transtorno a priori para ter uma crise suicida, né? Exato. E aí, Pamela, quando a gente está falando das dinâmicas psicossociais, Uhum, a gente também vê que alguns elementos eles vão dificultar, porque socialmente eles são mais difíceis de serem compreendidos. uhum. Entende? Então, também não dá para dizer que uma crise feminina é a mesma coisa de uma crise de uma pessoa homoafetiva, de uma crise de uma pessoa que se vê completamente fora daquela lógica, às vezes religiosa. Então, assim, esses fatores, eles têm que ser analisados de maneira muito cuidadosa. E quando a gente está falando de transtorno, existem alguns transtornos que eles são precipitantes de uma crise suicida. E aí a gente vai olhar os transtornos de humor e os transtornos de personalidade. Uhum. Então, uma pessoa que desenvolve uma esquizofrenia, uma pessoa que está numa situação de depressão, lembrando que a depressão ela não tem cara, às vezes a gente pensa o depressivo como aquela pessoa que não sai do quarto, que não levanta, não necessariamente, a gente não pode colocar como parâmetro o que a gente acha que é o transtorno, assim como uma pessoa ansiosa, ela não necessariamente é aquela pessoa agitada. Não, a gente pode ter Sim. uma pessoa ansiosa dentro dela e que não consegue expressar, não consegue encadear o pensamento. Então, Uhum. por que a gente está fazendo essa variação? Explicando um pouquinho essa variação. Para a gente colocar que a vida, ela precisa conter momentos de escape, de potências, mas nem sempre isso é simples ou isso é fácil. Uhum. E Uhum. aí, esse cuidado de quem está em volta, essa prevenção, ela deve acontecer o tempo inteiro. Uhum. E aí, se tiver uma situação de suicídio, a gente também precisa acolher e cuidar dos sobreviventes, Uhum. porque o afeto que dispara uma situação de suicídio, ele é assim muito grande, ele vai afetar muita gente, todo mundo que convivia, que trabalhava, que estava ali com aquela pessoa. Então, são muitos sentimentos e emoções que podem contribuir para essa lógica que ela é sofrida. Uhum. Então, em setembro, essas discussões elas têm que ser ampliadas. A gente não pode falar assim só do basicão. Eu acho que aí o Exato. trabalho dos profissionais de saúde mental ele é fundamental. E Uhum. também a gente colocar nessa fala, nessa comunicação direta através do discurso, de uma forma compreensível para o público que a gente tiver. Eu lembro uma vez que eu fui falar de prevenção ao suicídio para idosos. Eu adoro trabalhar com idosos. E assim, aquele senhorzinho, aquela senhorinha de 70, 80, 90 anos. E é um público que o suicídio é muito alto. Porque às vezes Inclusive, dizem durante a pandemia, nós tivemos um aumento significativo de suicídio de idosos, né? Muito grande. Então, assim, acho que às vezes as pessoas não têm dimensão do quanto pessoas da terceira idade, né, cometem suicídio, né? Como é alto esse índice também, né? e como tem essa coisa do hospitalização, a questão da idade, do acabou, não tenho mais nada que eu posso fazer aqui, estou dando trabalho para minha família. Uhum, Na pandemia, muitas pessoas não só perderam entes queridos, como muitas pessoas ficaram hospitalizadas. A uhum, hospitalização também é um fator de risco. uhum, E agora, se a gente já está mais caminhando para o final também,
Fator de risco e proteção. É importante a gente saber que existem fatores que podem ser precipitantes, mas também existem fatores que são protetivos, que contribuem exatamente naquilo que você falou muito bem, Pamela, que a gente consiga reverter uma situação que parece sem saída. Fala um pouquinho mais disso pra gente, fator de risco e proteção. Tem mais perguntas? É porque aqui para mim eu não vejo as perguntas, gente. Não. Só disseram que você é maravilhosa e que você parece que está dando uma aula, que você é muito didática. Obrigada. E é muito bom. Verdade, gente, concordamos. Então, é o seguinte, né? Um dos fatores que a gente sabe, né, por exemplo, de proteção, é um pouco disso que a própria campanha, né, do Setembro Amarelo traz, né? Muitas pessoas acham que falar sobre o tema suicídio pode desencadear comportamentos suicidas, né? E isso não é uma verdade. Pelo contrário, muitas vezes falar sobre o assunto, falar sobre o sofrimento, traz uma sensação para quem está falando de acolhimento muito grande, né? De poder, né? De saber que ali ela tem um espaço para falar sobre isso que ela achava que era, né, absurdo ou que ninguém compreenderia, né? Por isso que o Setembro Amarelo, que é uma campanha do CVV, né, que é, gente, uma instituição que chama-se Como Vai Você, e o objetivo dessa instituição é justamente esse acolhimento das pessoas que estão sofrendo. Então, ela é uma linha de apoio emocional que funciona 24 horas, com pessoas preparadas para acolher esse sofrimento, né, de pessoas que ligam para lá. É uma linha gratuita, sigilosa, qualquer pessoa pode ligar, então o número é 188, né? Se você né, tá lá, não sabe, precisa desse número, deixe gravado aí no seu celular, né? Porque é uma linha. Né? Então, essa campanha do Setembro Amarelo começou com o CVV, né? Que tem esse objetivo. E é por isso que ele traz essa dinâmica aí do que falar é a melhor solução, né? Falar é a melhor solução para quem está em sofrimento. Falar sobre esse sofrimento pode trazer um alívio muito grande, né? Só que lógico que para quem escuta, às vezes não é tão simples ouvir isso, né? Um pai e uma mãe, às vezes, que vai ouvir um filho, ou mesmo um filho que escuta um pai ou uma mãe dizer que está sofrendo e que entende que talvez a vida não tenha mais sentido, né? Não digo não só para pai e mãe, né? Às vezes até para nós profissionais, dependendo do que a gente escuta, gente, é doloroso para a gente também, né? Porque a gente é aquilo que a gente fala, a gente empatiza. Então não é todo mundo que está preparado para ouvir isso mesmo, né? É importante que você faça um acolhimento dentro daquilo que é possível para você. E se você não sabe como lidar com essa situação, o ideal é que você encaminhe essa pessoa para profissionais, né? Seja lá no CVV, né? Dizendo para ela, olha, ali para eles, né? Eles vão conversar, eles vão te acolher, eles vão te escutar, né? Como seja, olha, busque um profissional de saúde mental, né? Não precisa ser assim, né? Você está sofrendo agora, mas é muito importante também que a gente não deixe de validar o que essas pessoas estão sentindo, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam tão desesperadas, né, quando ouvem isso, que elas dizem: ai, para de bobeira, ai, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Ou dizem assim: nossa, mas a sua vida é tão maravilhosa, como que você pode pensar em suicídio, né? Falta de Deus. Falta de Deus, né? E aí, esses dias eu vi uma tirinha que era sensacional, né? Tipo assim, falando: nossa, sua vida era maravilhosa, como que você pode ter depressão? A outra pessoa falou: nossa, mas a vida, né? Tem tanto ar por aí, como é que você pode ter asma? Uhum. É As mais ou pessoas menos, fazem coisas né? que não têm condições. Então, gente, a pessoa que está falando sobre esse sofrimento, né? O que ela precisa é que você diga assim para ela: olha, eu acho que tem coisas boas na vida, mas eu entendo que você esteja sofrendo agora e que talvez não seja possível olhar
mas você pode buscar uma ajuda para que isso volte a fazer sentido, para que você entenda que o suicídio pode ser, né, uma resolução definitiva para um problema que é temporário, né? E aí a gente volta a reforçar, inclusive, o que a gente falou no último encontro, né, Janice, que é a sabedoria aí do seu pai, que diz que tudo passa, né? Tatuei, ó. Tatuei aqui. Tá em mim agora. Sensacional, gente. Então, realmente, porque tudo passa e o sofrimento pode passar, a dor pode passar, né? Mas às vezes o que essa pessoa tá precisando é que você diga assim, olha, eu entendo que pode doer muito, mas né, existe saída, né? Não desista ainda, né? Existem saídas a serem buscadas, né? Então, porque às vezes o que a pessoa tá pensando é uma desesperança muito grande, né? Então, de novo, reforçando, é muito difícil, né? Para um pai, para uma mãe, para uma pessoa que a gente ama, ouvir, né? Que a outra pessoa está tão desesperançosa, né? Que ela está achando que o problema dela é tão grave que não existe mais solução, né? É importante que a gente valide isso, que nós entendamos que sofrimento faz parte, sim, e que não dá para a gente colocar a nossa regra e a nossa régua e achar que o sofrimento do outro não é válido, né? A única coisa que aquela pessoa está precisando é que você diga para ela, olha, a gente sofre, mas isso pode melhorar, né? E quando a gente fala dessa melhora, Pamela, o cuidado em saúde mental é uma via, mas existem outras vias que a pessoa vai trazer para a vida dela, e às vezes a dor, ela não vai sumir, ela Sim, vai ser ressignificada, ela vai ser transformada para ela ser suportável. E a gente não exatamente. pode, no nosso trabalho, dar garantias, mas uma coisa que a gente pode fazer é dizer que sim, a gente pode contribuir nesse processo. Como um amigo pode contribuir, como um familiar pode contribuir, mas são contribuições diferentes. E só ressaltando, é muito, 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 muito comum a fala de tá faltando Deus. E eu peço para as pessoas tomarem muito cuidado. Eu lembro uma palestra que eu dei para pastores. E eu achei muito interessante quando eu abordei isso, de que às vezes a única coisa que a pessoa acha que ela está fazendo certo é orar, é buscar Deus, dentro do rito dela, do que ela acredita que é a religião dela, os vínculos dela com essa fé. Aí alguém chega para ela e fala que ela está sem Deus, que ela não está conseguindo essa conexão. Olha como às Uhum, vezes você está quebrando algo que pode ser um fator protetivo. sim. Então, a gente não pode usar a nossa régua e a nossa regra para o outro. Por isso que é tão importante conhecer o universo do outro. E às vezes no dia a dia ali a gente não vai ter esse tempo de Uhum, conhecer com os meus alunos, com pessoas que eu trato, sei lá, o cara da padaria, mas se isso tem um acolhimento especializado e o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que traz essa pergunta do como vai você, ou o número 188 uhum, que você trouxe, é um dos grupos que atua de maneira excepcional. O treinamento para você ser alguém ali da escuta do CVV, ele é imenso. Eu acho assim, um trabalho que eu também sou encantadíssima. E uhum. a gente vê que tem outras possibilidades de acolhimento, de às vezes lidar com uma situação muito delicada que se está Sim. passando. E eu estou vendo que a gente está chegando no final, né? A gente empolga geral. E uma coisa que a gente trouxe, Pamela, que é o tema do nosso próximo ciclo, eu e Pamela combinamos que a gente ia fazer o ciclo pelo menos até o final desse ano, até dezembro. Então, essas temáticas escolhidas muito a dedo, tanto por esse contexto da pandemia, mas também das nossas vidas e também daquilo que as pessoas estão compartilhando com a gente. E nós decidimos conversar um pouco sobre as doenças terminais, graves e crônicas. Então, no próximo ciclo, nós vamos discutir os impactos psicológicos que esses quadros eles têm na vida das pessoas. A COVID é uma doença grave para muita gente.
vai trazer impactos crônicos para muita gente. Muita gente perdeu parente, mas não só. Uma doença hepática, ela pode ser uma doença grave, crônica e terminal. Uma doença renal, um câncer. Então, a gente tem vários exemplos que a gente vê, o impacto que isso pode trazer. Então, nós vamos discutir um pouco isso no nosso próximo encontro. No final, última semana de outubro, nós marcamos, vamos divulgar também. E lembrar, gente, que a prevenção, ela se dá no nosso dia a dia. Então, se a gente tem sofrimentos diários, a gente colocou como uma pergunta propositalmente para fazer as pessoas pensarem, a gente também tem prazeres diários. A gente também tem as nossas vivências, os nossos progressos, que eles se dão primeiro no pequenininho, para depois ir para o grandão. E acho que a frase de sabedoria do meu pai, do tudo passa, que agora eu marquei na minha pele, ela fala disso. Eu lembro que quando ele entregou para a gente a plaquinha, ele falou assim: minha filha, eu quero que você lembre que as coisas ruins, elas passam, mas as boas também. Então, isso traz assim, a vida, ela vai se refazendo sim. E às vezes a gente vai ter muita dificuldade de saber disso, de lembrar disso, e a gente precisa que quem está em volta nos auxilie, nos ajude. E às vezes esse ajudar vai ser dentro do limite do outro, dentro do que o outro consegue. Mas se a gente conseguir escutar essa vivência triste de quem está perto, a gente vai conseguir às vezes fazer isso de uma forma mais afetuosa, porque o afeto, ele é par com a força. Se a gente consegue ter mais paciência e mais cuidado, a gente vai ser cada vez mais forte. Tem que ser de maneira respeitosa para ambos, né? Tanto para quem acolhe quanto para quem é acolhido, né? Você me falou e eu acabei não falando, vou só reforçar o que você falou, né? Dessa questão das situações protetivas, né? Que sim, religião, família, né? Os ciclos de apoio, eles podem ser protetivos, mas cada um vai ter de uma maneira diferenciada, né? Então, para a gente não utilizar isso sem saber que aquilo realmente é um fator de proteção ou um fator de adoecimento para aquela pessoa, né? Então, na realidade, às vezes é só realmente dizer, olha, me diga o que te dói, né? E deixar a pessoa, às vezes, dizer para ela o que é válido, o que não é, e etc. Né? E validar o que ela traz, ao invés de você impor o que você acha que é validante, né? E perguntar se, né, o que me dói, o que hoje é um ponto ali nevrálgico, vulnerável. Exato. Bom, acho que a gente está chegando ao final. Estou vendo aqui o nosso cronômetro. Está cada vez ficando melhor, né? Agora tem luz, tem cronômetro. Estou me sentindo assim, super antenada na mídia. Tá vendo, né, gente? Queria agradecer. A didática já é boa, e ainda agora se prepara toda assim. Vai arrasar, gente. Já Exemplo, todas as lives. assim, empolgação geral. Queria agradecer todo mundo que esteve conosco. Queria agradecer novamente a você, Pamela, a minha família, as minhas irmãs, minha mãe, meu esposo, Edneia, que é minha dupla para tudo. E dizer que é sempre muito grato estar com você, Pamela, porque você é realmente é uma parte que me constitui nessa vida, tá? Oh, gente! Ai, amiga, não fala assim que aí eu choro de novo e toda Sorri, amiga, sorri. É muito amor, né? Muito amor. É isso mesmo, né? Tá vendo como, né, a gente sabe que sim, tem dores, né? Mas como a gente também tem coisas maravilhosas aí na nossa vida, pessoas importantes e etc, né? Pra gente também olhar para isso, né? Que vai ter coisa ruim, gente, vai, mas vai ter coisa boa também. Então, às vezes, aprender a lidar com esse sofrimento é tão importante, né? E agradecer também a todos, falar, mandar um beijo para todo mundo também, para todo mundo que me ajuda. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Até outubro. Até lá!